Povo na TV, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora 1h10, agora com os bastidores da política, com o queridíssimo Luiz Armando. E tem muitos assuntos super interessantes para a gente tratar hoje. Inclusive, a gente já começa falando, né, Luiz Armando? Boa tarde para você, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Sobre essa... Daqui a pouquinho a gente fala direitinho, porque é o seguinte, a gente só tem que fazer um ajuste aqui no seu áudio, porque o microfone não está posicionado corretamente. A Adriana vai trazer isso para a gente daqui a pouquinho. Mas a gente vai falar hoje sobre assuntos que estão movimentando o cenário da política brasileira. A gente falou ontem sobre a questão da Jana de Valcari, né? Falamos também sobre a senadora Dorinha, aqueles áudios vazados, repercutiu muito nas redes sociais. Inclusive, a análise do Luiz Armando foi essencial mesmo para a gente ter um panorama do que está acontecendo, do que pode acontecer nos próximos meses aqui no Tocantins. E a gente vai falar agora sobre uma novidade, né, que é a federação que foi criada do Partido Progressista e do União Brasil. Agora sim, Luiz Armando, agora tudo certinho. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria te perguntar o que significa, né, para a política brasileira essa união. Eu vi até alguns jornalistas falando, nasce um gigante. Será que é isso mesmo? É um exagero, né, Jairo? Mas, na verdade, essa federação partidária, ela já vem sendo discutida já há algum tempo, né? O Partido Progressista e o União Brasil. Inclusive, a presidente nacional a presidente da UB, por exemplo, já esteve aqui uma vez aqui no nosso programa e já tinha confirmado isso já há algum tempo. Mas o que ocorre, Jairo, é que realmente são dois partidos grandes no país, são dois partidos que têm 15 senadores, né, tem mais de 100 deputados federais, então vai ser mais de 1.200 vereadores no país, 140 deputados estaduais. Então, assim, é um partido, assim, vai virar um partido grande, porque a federação, ela, pela legislação, os dois partidos terminam sendo apenas um, né? Ou seja, por 4 anos, né? Eles têm que, evidentemente, oficializar essa federação lá no Tribunal Superior Eleitoral. Por enquanto, a oficialização é apenas política nesse encontro que foi feito ontem, né? Agora, tem vantagens sim, mas também tem desvantagens, né? Porque a federação, na verdade, quando ela é formada, os dois partidos se tornam um partido, então reduz o número de candidaturas, ou seja, de vagas para candidaturas. Porque, e isso é o princípio, né? A federação justamente foi criada para que os partidos unissem e driblassem aquela questão da coligação que é proibida pela legislação na chapa proporcional para deputados federais, estaduais. Eles não podem fazer coligação, ou seja, para deputado estadual e para deputado federal, os votos têm que ser apenas os votos de cada legenda para eleger o deputado. Então, a legenda tem que cumprir o quociente eleitoral, a legenda tem que cumprir o quociente partidário e a legenda faz uso das suas sobras para eleger seus deputados federais e estaduais. Com a coligação, juntava-se isso tudo, né? Aí, esse grupo de votos, de candidatos, então esse resultado dividiria, dali sairia os eleitos, mas foi proibida a coligação. Então aí os deputados e senadores criaram a federação, os partidos se juntam, né, e termina sendo uma espécie de coligação, né? Só que reduz o número de candidaturas, né? Ou seja, se cada partido, por exemplo, para deputado federal, cada partido hoje tem direito a 9 candidatos, né? Ou seja, o número de vagas a ser disputadas no estado mais um, antes era 150% das vagas, hoje o Tocantins, por exemplo, cada partido tem direito a apenas 9 candidatos. Então, a federação terá direito, porque a federação vira um partido, terá apenas direito a 9 candidatos. Quando, se fossem separados PP e o B, eles teriam 18 candidatos, né? Então, para 8 vagas de deputado federal. Então, tem os prós e os contras. Agora, essa federação, ela, em tese, ela favorece mais as candidaturas majoritárias, né? Porque os votos de todos, na majoritária, não há proibição de coligação, né? Então você junta esses votos desproporcionais e joga para a majoritária. E na majoritária é favorecida
a mais com isso, né? Então, mas as pessoas ficam um pouco iludidas com esse negócio aí, né? Até com o tempo de TV e o fundo eleitoral, porque o fundo eleitoral ele soma. Então nós teríamos assim menos candidatos, né? E mais dinheiro, ou seja, porque menos candidatos, porque os dois partidos terão menos candidatos, né? Só terem o número de candidatos de um partido. E mais dinheiro porque soma, por exemplo, PP e o B junto vai dar mais de 800 milhões de fundo de campanha, né? Então, assim, é muito dinheiro, é mais dinheiro para um menor número de candidatos. Então, cada candidato terá mais facilidade para se eleger, né? Isso é a federação. Agora, as pessoas aí estão, às vezes, acham que vai aumentar o número de votos. Não aumenta o número de votos, não. Ou seja, o que aumenta é a instrumentalização da campanha, né? A possibilidade de ser eleito. Por quê? Porque vai ter mais recursos, com menor número de candidatos e com mais tempo de TV, porque o tempo de TV de propaganda se soma, né? Então, essa é a vantagem, né? Porque, na verdade, o ativo partidário e eleitoral dos partidos já está aí, né? Já saíram das eleições em 2022 com o seu ativo, né? Então, se você ver, nós temos aí, por exemplo, federações que foram formadas que não tiveram êxito algum, como foi a federação do PT, PCdoB, PV, não deu êxito, Solidariedade também não deu êxito nenhum, né? Inclusive teve partido até que sumiu, né, depois da federação. Mas com esses dois grandes partidos que estão, eu imagino, pensando mais na eleição presidencial, né, com esse cabedal de lideranças que os partidos têm, de dinheiro, de fundo eleitoral, pode facilitar um pouco a eleição de um candidato de direita numa eleição no próximo ano que vai ser realmente, novamente, polarizada entre dois polos, esquerda e direita. Agora, como você falou, Luiz Armando, é uma desvantagem, né, para as proporcionais, como diminui o número de vagas. Agora, na tua análise, pode ter uma debandada, por exemplo, esses candidatos, esses políticos já com mandato, podem mudar de partido por conta da diminuição dessas vagas? Ô Jair, pela legislação, a formação de uma federação não dá direito à justa causa para o político com mandato deixar a federação ou o partido em função dessa criação dessa federação. Ou seja, se o político com mandato fala assim, eu não concordo com essa federação, não concordo, então eu vou mudar de partido. Ele não tem justa causa na federação, ou seja, ele não pode alegar a criação da federação para sair e continuar com o mandato. Hoje, né? A legislação é essa. Agora, ele pode não concordar e sair da federação na janela partidária que ocorre no mês de abril, né? 6 meses da eleição, tem aquele período lá de 30 dias que o político com mandato tem direito de mudar de partido, né? Se quiser disputar as eleições de 2026, né? Então ele pode mudar de partido sem perder o mandato, né? Entendi então. Então ele vai ter que aguardar, se não concordou com tudo isso, pode ser lesado, né? De repente não é um nome forte para uma reeleição dentro dessa federação, então ele pode depois, né, na janela partidária, escolher outro partido político. Bom, agora aqui, Jair, essa federação ela influencia bastante aqui na eleição do Estado, porque aqui nós temos a senadora Dorinha Seabra, sim, que é pré-candidata do União Brasil a governo do Estado. Nós temos aí o deputado federal Vicentinho Júnior, que é candidato a senador pelo PP, né? E o PP juntou-se com a UB na federação, né? E temos o deputado federal Carlos Gaguinho, do UB, que está tentando também viabilizar uma candidatura nessa chapa de Dorinha Seabra, né? Pelo que está colocado, o PP fazendo federação com o UB, eu já conversei com o deputado federal Vicentinho Júnior sobre isso. Uma das exigências do PP para a construção dessa federação foi que nos estados em que fosse viável, o PP tivesse uma vaga na majoritária, né? Então, essa federação, a oficialização ontem, praticamente selou o carimbo, né? Carimbou a candidatura do deputado Vicentinho Júnior ao Senado, né? Porque ele é presidente regional do PP. E a indicação dele para ser senador é do presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, né? Então, essa federação terminou carimbando a vaga dele ali na chapa de Dorinha Seabra. E aí a Dorinha Seabra terá apenas mais uma vaga
na chapa do Senado para preencher ali, para formar essa chapa majoritária. E mais o vice, claro, e os suplentes, né? Cada um tem direito a 2 suplentes, né? E isso também termina inviabilizando uma aliança que estava sendo perseguida pela senadora Dorinha Seabra com o Palácio Araguaia, né? Porque o Palácio Araguaia já tem pré-candidatos ali que não caberiam numa chapa dessa federação, né? Porque ali o Palácio Araguaia já tem o governador Wanderlei Barbosa, que certamente vai disputar o Senado. Ele diz que não, mas tudo indica que sim. Ele age como sim, né? O gesto dele é diferente da intenção, né? E tem ainda ali o presidente da Assembleia, o Américo Caires, né, que é candidato a executivo, a governador. Nós temos o deputado federal Alexandre de Moraes, que quer ser candidato ao Senado, né? Então, assim, não há lugar para esse tanto de gente, né? Para a turma da federação no Palácio Araguaia. Então, aí já formou-se 2 grupos, né? E tem o vice-governador Laurence Moreira, que corre por fora, né, numa terceira candidatura. Hoje, eu apurei que o presidente Lula vai montar um palanque no Estado, né? O presidente Lula vai montar um palanque no Estado. Eu conversei hoje com o pessoal em Brasília, com o grupo que trabalha com os políticos ligados ao presidente da República. O Lula quer montar um palanque no Tocantins. E esse palanque pode ser, presta atenção, pode ser, ele ficou muito incentivado com essa questão da Cíntia Ribeiro, aquela pontuação da Cíntia Ribeiro, né? Que está no PSDB, e o PSDB está aí caindo pelos pedaços, né? E talvez poderia haver a possibilidade de uma chapa aí com a Cíntia Ribeiro candidata ao governo. Calma, que daqui a pouco você conta todos os detalhes também sobre esse assunto também que está dando o que falar. Vou fazer o seguinte, Luiz, vamos dar uma pausa, até tomar uma água, minha voz começou a falhar também. Eu volto depois do intervalo com esse assunto sobre o palanque do PT aqui no Tocantins, para a gente entender como tudo isso vai acontecer. Até já. A gente falar sobre essa novidade, esse palanque que o PT pode montar aqui no Tocantins. Isso movimenta bastante, né? Principalmente os 2 lados, claro, a esquerda, né, fica nessa esperança, né, e também a direita, né, que é bem ofensiva quando vê que a oposição pode ganhar força. Como é que é isso? Pois é, Jair, o PT está querendo formar um palanque no Tocantins. Antes, só falar, a gente estava comentando ainda há pouco sobre a federação. Eu acabei de receber um vídeo aqui em primeira mão do presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, declarando apoio ao deputado federal Vicentinho Júnior, candidato ao Senado no estado do Tocantins pelo PP. Então, é uma declaração muito forte do Ciro Nogueira, né, que é o presidente nacional do PP, ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Informando, dizendo aí para que o senador, que o deputado Vicente Júnior é realmente o candidato ao Senado pelo PP no Tocantins, nessa federação que foi oficializada ontem. Então, esse vídeo eu recebi em primeira mão agora, acabaram de me mandar esse vídeo. Passou para a produção já? Acabou de... Não passei para a produção, porque chegou agora, Adriana, né? consegue preparar para a gente esse vídeo? É importante esse vídeo, essa declaração. Tá um vídeo muito importante. Ele vai passar aqui para a nossa produção, para a gente entender um pouquinho mais, enquanto... Conseguiu passar? Você pode passar para a Adriana? E aí a gente consegue colocar ele no ar daqui a pouquinho. Agora a gente continua falando sobre esse assunto. Quando ele prepara, a gente volta no assunto daqui a pouco. Vamos falar sobre o PT, depois vamos falar sobre o PT, depois a gente fala sobre isso, não tem problema. A gente fala sobre esse vídeo, essas declarações. As declarações. Agora, sobre a questão que é a novidade de hoje, essa questão do Vicentinho já era praticamente já confirmada, né? O senador Ciro Nogueira só falou que, depois de oficializado ontem a federação. Sim. Agora, hoje eu apurei em Brasília, né, com deputados e com ministros do governo Lula, que o presidente Lula vai montar um palanque no Tocantins. E a novidade aí que me passaram é que a cúpula lá do PT ficou muito impressionada com essa pesquisa em que a prefeita Cíntia Ribeiro sai com um percentual na casa de 2 dígitos, né, de voto na pesquisa para governador do Estado. E a Cíntia não é candidata ao governo do Estado, né? Então isso aí criou um caldo político, que estão realmente conversando sobre isso em Brasília, sobre essa questão. E aí teria aí nesse grupo, nessa chapa, a Cíntia Ribeiro, o senador Irajá Abreu e o deputado Paulo Mourão, que seria candidato ao Senado. Então o Paulo Mourão
hoje é pré-candidato ao governo do Estado. Mas pelo que eu conversei em Brasília aí, há a possibilidade sim desse grupo ter o Paulo Mourão e o Irajá Abreu como candidatos ao Senado, né? E a Cíntia Ribeiro como candidata na chapa, cabeça de chapa, né? Agora, há alguns senões, por exemplo, o senador Irajá Abreu ele foi candidato ao governo na eleição de 2022, né? Então ele tem um recal, não foi bem votado, mas ele tem um recal e já tem essa instrumentalização de candidatura ao governo. Eu não sei se o Irajá, nessa eleição em que são disputadas 2 vagas para o Senado e 1 para o governo, se o Irajá iria realmente disputar a renovação do mandato, né? E a Cíntia Ribeiro fosse uma candidata ao governo. Cíntia Ribeiro é uma pessoa leve, tem uma boa administração em Palmas, foi importante na eleição de Eduardo Siqueira, na capital, tem um ativo político aí importante, mas no momento a Cíntia está bem mais próxima do Palácio Araguaia. Há conversações intensas entre o grupo de Cíntia Ribeiro e o grupo de Amélio Caires e de Vanderlei Barbosa para fazer uma aliança nas eleições de 2022. Então a Cíntia é cotada, inclusive, para ser a vice-governadora do Amélio Caires no próximo ano. E agora, com essa pesquisa aí, o PT já se anima, né, porque a Cíntia tem uma relação muito próxima com a senadora Cátia Abreu, e a senadora Cátia Abreu é interlocutora do presidente Lula quase que diariamente, né? Eles têm muita interlocução, a Cátia, desde que foi ministra de Dilma Rousseff, né? Então tem muita influência ali influência, não digo influência, tem muita relação com Lula e com os ministros próximos. Por exemplo, a senadora levou o presidente regional do PT anteontem na posse do presidente nacional do PT, o Edinho Silva. Eu conversei com ela ontem, ela me disse que ela que introduziu o Nili William, né? Lá que a Cátia está, né? Ela praticamente é muito próxima dos petistas, até está quase em casa com os petistas em função daquela proximidade que ela tem com Lula, com Dilma, com Zé Disseu, com o Mercadante. Então, ela tem ela é muito respeitada nesse grupo, né? Então, certamente, um palanque de Lula no Tocantins vai passar pela audição da senadora Cátia Abreu, que por seu lado, tem uma relação muito próxima com a ex-prefeita Cíntia Ribeiro. Então, esse caldo político começou a girar desde ontem em Brasília, né? Vamos ver se vai dar certo. Como disse, conhecendo o senador Irajá, eu não sei se o senador Irajá deixaria de disputar o governo do Tocantins e abrir mão para um outro candidato que seja a prefeita Cíntia Ribeiro. A ex-prefeita vai ter que fazer um cálculo matemático aí, né? Um cálculo eleitoral, para saber uma relação custo-benefício, em qual sentido, em qual cargo ele poderia ter um melhor ativo, né? Poderia ter um melhor desempenho, se disputar a candidatura de renovação do mandato do Senado, ou se ir disputar o governo como ele fez em 2022, que foi uma experiência, do ponto de vista eleitoral, fracassada para ele, né? Evidentemente que ele andou o estado inteiro, marcou presença, mas ele foi, eu acho, o 5º colocado, né, nas eleições para governo em 2022. De qualquer forma, a situação está sendo colocada, está fervendo. Eu conversei no Palácio hoje, o Palácio está discutindo lá. O Palácio hoje, por exemplo, eles falam que há conversações do Republicanos com o MDB, com Solidariedade, com o PSDB, né, mas nada confirmado. Mas, no fundo, já está praticamente formada a chapa do governo do Estado. Muito bem. E, Luiz Armando, assim, a gente fazendo essa análise, esse panorama de tantos nomes que têm surgido, né, são vários, né? Trago aqui para você pode até contar comigo, não sei, ó, a gente tem o Ataídes, né, tem o vice-governador, pré-candidato também, o Lauriz Moreira, a senadora Dorinha também pré-candidata. Nós temos aí uns 7, 8 nomes já querendo aí o governo do Estado. Já tem uma meia dúzia aí. O Ataídes está na luta novamente, né? Inclusive ontem deu uma entrevista, eu dei uma entrevista na Rádio 104, lá de Gurupi, né? Ontem, quase 19 horas, a gente tinha acabado de dar uma entrevista. Para quem? Para o José Manuel? Para o José Manuel, né? Toda quinta-feira eu dou uma entrevista para ele. A gente conversa, bate papo com ele toda quinta-feira. Agora, só que essa semana a semana passada não pôde, né? Porque por causa da Romaria,
E aí ontem ele me pegou, novamente a gente conversou. Está muito bem, ele contando da história da Ataíde, que a Ataíde está animada com a candidatura. Né? Agora, o problema, e diz que a Ataíde já teria contratado uma agência de propaganda para a campanha eleitoral, né? O Ataíde, ele já veio aqui no nosso programa aqui umas 2 vezes aqui, né? Toda vez que ele lança uma candidatura, a gente traz ele aqui no programa, né? Mas ele foi um bom surpreendeu, né, na verdade, no Senado, né? Porque ele era suplente do senador João Ribeiro, ele assumiu o lugar do senador João Ribeiro e surpreendeu, ele fez um trabalho de qualidade lá no Senado, né? Aquela questão dos 5 S, dos S lá do sistema S, ele fez um trabalho muito bom e na tribuna ele foi bom, muito bom, né? Agora ele está fazendo aqueles filmetes na rede social, né? Eu não sei se aquilo está sendo producente para ele, né? Porque ele está demonstrando um modo de vida muito diferente do que a população, né, tem, né? Ou seja, aquela coisa toda. Mas ele acha que isso é uma estratégia boa e está indo, está bacana. Ele é democrata, ele é um político que não é radical, não é? Sim. É sério, né? Ele construiu o patrimônio dele com um trabalho sério, né? Ou seja, nunca teve cargo público na questão do patrimonial. Veio lá de baixo, né? De muito baixo, né? Era pobre e construiu uma riqueza, um império, né? E por isso que ele não abre o bolso para gastar em campanha eleitoral, né? Foi muito difícil de conquistar, é verdade. As pessoas falam que ele entra em campanha, mas não gosta de soltar o dinheiro. Em campanha, você já viu, hoje em dia a campanha, município, você falou que vai ser candidato, ali já se monta um grupo, já faz uma listinha de reuniões, o que precisa fazer reuniões. Os cabos eleitorais, ajudar fulano, ciclano, e ele parece que é um pouco refratário seguro a esse método. Né? É verdade, eu tenho acompanhado ele nas redes sociais, ele tem abordado alguns temas, né, como corrupção, né, empreendedorismo, inclusive vai fazer um evento em Gurupi, acho que semana que vem. Só que isso não dá voto, esse negócio de empreendedorismo não dá voto, não. Né? Não, empreendedorismo, assim, ele é um pouco distante da população, né, o eleitor. O eleitor quer saber de arroz e feijão. Arroz e feijão, emprego. Você fala assim, o governo do Estado, por exemplo, o governo do Estado tem um desempenho fiscal fantástico. Sim. Você vai falar em desempenho fiscal para o cidadão lá que está plantando abóbora lá no fundo do quintal, não tem como. Né? É difícil até ele captar o que significa o desempenho fiscal, qual a influência do desempenho fiscal lá na comida dele, demora ele fazer essa sinapse, né? É verdade. Então, esse negócio de reunião, quando se fala emprego, o cara chega lá, obra, emprego, já essa coisa toda, assim, a população não entende muito. Por isso que Vanderlei tem um pouco dado certo, porque ele tem ido lá na base, está lá comendo com os caras, aquela coisa toda, e isso termina dando uma aprovação popular. É verdade, a gente percebe mesmo isso. Muitas vezes o eleitor não consegue linkar tudo isso, a importância de tudo isso. Não sei se é uma estratégia interessante. Ele entende muito, né? Como você mesmo disse, que construiu o império com muito suor, né? Com muita organização empresarial. Mas eu acho que para você colocar isso mesmo na cabeça do eleitor, para mostrar que você investindo nisso aqui causa efeito tal, né? É meio mais complicadinho mesmo. Eu acho que é uma coisa mais segmentada, né? Pessoas mais que já têm mais esse costume de como funciona tudo isso. Né? Jário, se o empreendedorismo desse voto, bastava o presidente do Sebrae ser candidato, né? É verdade. Então o presidente do Sebrae ia ser candidato. E o povo não consegue captar. É importante sim. Sem o empreendedorismo não tem emprego, né? Não tem a economia não se movimenta, né? Você não melhora a sua técnica, você não aumenta a sua produtividade. Mas o eleitor, regra geral, né? Ele não consegue captar essa importância. Ele quer mais ver o pedaço de carne, né? Uhum. Agora, Luiz Armando, a gente falou sobre alguns outros candidatos e aí tenho a liberdade de te perguntar. A gente falou um pouquinho do Laurê, você falou que ele corre por fora. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que ele tem viajado muito Tocantins há muitos anos, né? E também a gente vê muitas alianças, né, com prefeitos. Como é que você enxerga isso? Você acha que ele vem com muita força também? Olha, o Laurez, ele é um grande político, ele fez uma administração fantástica lá em Gurupi, né? 2 mandatos seguidos. Ele mudou realmente o perfil de Gurupi, ele mudou um pouco o Gurupi. E foi deputado estadual, federal, então assim, muita gente conhece ele e gosta dele, né? E não tem, nesse período todo, não tem denúncia de desvio moral e ético
por parte de Laurez. E ele tem andado no Estado. Eu vejo nele, no momento, também é um momento de campanha que é razoável que seja assim. Ele parece se deslocar muito sem estrutura, né? Então ele é dependente ainda muito das lideranças locais que tem aquela ligação com o governo. Então, como o Laurez disputou o governo com o Vanderlei, né? Uhum. Então aí o prefeito, nesse momento, por exemplo, o prefeito local, o líder local, tem dificuldade para posicionar-se favorável a Laurez. Por quê? Porque ele tem medo de represália do governo, né? Tem medo do governo chegar, então você é Laurez, então você me dá os empregos que eu empreguei você aí, não vou mandar obra para aí, né? Então isso ocorre. Eles negam, mas ocorre de fato, né? Então há realmente represálias. Você vê aí, esses dias para trás, o governo demitiu uma série de pessoas ligadas à Janade Valcade, depois que a Janade Valcade se posicionou daquela forma, né? Então, é o modo da política, ou seja, se você é meu inimigo, você não é meu amigo, né? Se é adversário, então você não é governo. Se você é oposição, você não é governo. Então tem que deixar o governo governar com gente que confia no projeto do governo. Isso é a coisa mais natural do mundo. As pessoas acham, tem muita gente que acha isso errado. Eu não acho errado o governo, por exemplo, tirar do governo os adversários dele, óbvio. A não ser que seja empregado concursado, você não pode perseguir, né? Mas cargo de confiança, se a pessoa é adversário, ela não é de confiança. Então, cargo de confiança não pode ficar com a pessoa, porque a pessoa não confia. É verdade. Então, isso é a coisa mais natural do mundo. Então, mas, principalmente no interior do estado, onde ali qualquer R$1.000, R$2.000 vale muito, né? Então, o cidadão tem um emprego lá, comissionado, cargo em comissão de R$1.000, ele não vai abrir a boca aí para dizer que é a favor de um candidato que é adversário do candidato do governo, que ele vai perder aquele dinheirinho que ele compra arroz, feijão e leite ali e café. Então é isso que ocorre. Essa é a dificuldade de Laurez nesse momento, né? Eu tenho conversado com ele sobre isso e ele entende perfeitamente isso. Ele já me disse, Luiz, estou andando bem, estou recebendo muito apoio, mas na hora certa essas pessoas vão dizer o que, né? Como se estão comigo ou não. Se estão comigo ou não. Então essa hora certa, pelo calendário eleitoral, é depois do mês de junho, né? Quando o governo não pode demitir nem admitir ninguém, né? Então tem um prazo, o governo tem os prazos para que não pode demitir pessoas nem contratar pessoas, né? Então acho que ele está esperando aí, ele está muito confiante, né? Está muito confiante, porque ele está equidistante dos problemas do governo e dos problemas da oposição, né? E está correndo por fora e aguardando esse momento certo, na expectativa de que essas pessoas que estão dando apoio a ele nesse momento nos corredores irão sair para a rua no ano que vem. É isso então, muito obrigado, Luiz Armando, mais um Bastidores da Política. Quero agradecer a você pela presença aqui, é você, nosso telespectador, obrigado pela audiência maravilhosa. Eu volto amanhã a partir das 11 horas com mais uma edição do Povo na TV, e lembrando que aqui é na íntegra e sem censura.